Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar um pouquinho, tá, irmãos? Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por estar na casa do nosso Deus. Você é grato a Deus por estar aqui nessa noite? Eu sou grato a Deus por muitas coisas, e essa semana para mim é uma semana bem especial. É uma semana que hoje, no caso, no sábado, nós completamos ali 12 anos de namoro com a mulher mais bonita dessa igreja, que é a Aline Miranda, e já quero dizer que, como eu sempre digo, eu te amo e você é a razão da minha vida. Dá um glória a Deus aí, crente. Eu louvo a Deus, irmãos, por Deus ter dado essa esposa maravilhosa que eu tenho. Bom será se todos os varões solteiros acertassem como eu acertei. Amém? Digo isso com honra e alegria no coração, irmãos. Glória a Deus. E nós estamos comemorando 12 anos, né? Então, por isso eu não estava aqui domingo passado. Nós fizemos um passeio. E eu louvo a Deus, irmãos, por em todos esses anos o Senhor tem nos guardado, tem suprido as nossas necessidades. Nós somos novos, eu tenho 33 anos de idade, ela 28 anos de idade, casamos bem novinhos, né Jéssica? Casamos bem novinhos, construímos a nossa vida juntos, e só com a mão de Deus nos ajudando. Eu louvo a Deus por isso. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Quando eu digo só a mão de Deus, não é que seja simples, não. É que isso é a coisa mais importante dentro de um matrimônio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Isaías, no capítulo de número 40. Eu não quero ser enfadonho, mas eu preciso ler 26 versículos desse capítulo. Que isso, presbítero? Verdade. É para que você possa ter uma compreensão desse texto. E eu estava, semana passada, escutando um louvor dentro do carro, e eu falei assim: Senhor, eu queria saber como é o seu rosto. Eu estava escutando justamente aquele louvor, o rosto de Cristo. Eu falei assim: eu queria saber como é, Senhor. E do nada parou 2 rapazes assim num carro, num sinal do meu lado, e o motorista gritou para o outro e falou assim: você é doido, rapaz. Já que você se acha tão sábio, então me explica, quem é como Deus? E eu recebi aquela frase no meu coração, e eu quero tematizar esse estudo de hoje como quem é como Deus. E eu vim semana passada para cá, meditando nesse texto, e eu quero ler com os irmãos. Isaías capítulo de número 40, verso 1 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade esteja expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-no o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor quem disse isto. Voz que diz, clama, e quem disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e caem-se as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor, nosso Deus,
subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe em um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a sua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentarão o seu rebanho, aleluia. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e os que amamentam ele os guiará mansamente, aleluia. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes em uma só balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou, aleluia. Com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como um pó moído nas balanças. Eis que lança por aí as ilhas, como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, medita nisso, a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou quem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives cobre de ouro, e as candeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não podes oferecer muito, escolhe madeira que não se corrompe, e o artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo, ou não atentaste para os fundamentos da terra. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar, aleluia, ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra, e não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e em um tufão, como pra Gana os levará, aleluia. A quem, pois, fareis semelhante, para que lhes seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Você deveria estar dando glória a Deus com esse texto. Eu escolhi esse texto, irmãos, porque esse texto, ele fala sobre a grandeza do nosso Deus. Ele dá detalhes da loucura do homem em querer comparar ou assemelhar Deus a qualquer coisa. E por isso que eu tematizei esse texto, que quem é como o nosso Deus? Olha para o irmão que está outra vez, pergunta para ele assim, ó, quem é como Deus? Quando eu li esse texto, eu me fiz 3 perguntas, baseado nesse texto. Primeira, até que ponto pode chegar a insanidade do homem na tentativa
de compreender a Deus. E eu me lembro de uma frase que papai dizia muito, que Deus não se entende, Deus se obedece. E ele dizia muito isso, não tente entender a Deus, não tente compreender a Deus no seu trabalhar, não tente compreender a Deus nas suas atitudes. Deus é incompreensível, o homem é tão pequeno, tão fraco, tão frágil, que ele é incapaz de compreender a Deus na sua totalidade. Então não tente compreender ao Senhor, porque muitos tentam, e por tentar compreender a Deus, entram por veredas estranhas, por seitas e heresias, e querem compreender a Deus de muitas formas. Se você for parar para observar, eu fiz uma pesquisa, e até 2015 o censo descobriu que somente na face da terra existe mais de 300 milhões de pseudo-deuses. Por que isso? Porque o homem cria para si um próprio Deus, porque o desejo do homem de querer ter Deus perto dele, de tocar, de sentir, de entender a Deus, a sua insanidade faz com que ele procura para si seus próprios deuses. Então não queira compreender a Deus, somente um louco pode dizer, eu compreendo a Deus, ninguém o compreende. Mas como assim, presbítero? Eu lhe explico, basta você passar por um momento de dificuldade, e você olha para um lado e para o outro, e não entende por que está passando aquilo, aí você olha para o céu e fala, Senhor, por que tamanha coisa? E Deus não te responde nada, e depois que tudo passa, lá na frente você diz assim, poxa, aquilo passou, e eu estou de pé. É porque Deus é incompreensível, ninguém entende. Eu me lembro que uma certa feita, eu fui sushi man durante 4 anos, e quando fechou o restaurante, e ali eu fiquei desempregado, com prestação de apartamento para pagar, carro para pagar, escola de filho, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei de onde tirar, e se tem uma coisa que eu tenho vergonha é de pedir, e eu falei, Senhor, me ajuda, eu não tenho ninguém para pedir, a não ser o Senhor, então me ajuda, Senhor. Irmãos, pasme com isso, as minhas contas, que eram muito maior do que eu iria receber naquele mês, foi tudo paga, e se você me perguntar de que forma que eu paguei, eu não sei te explicar, eu só sei que Deus providencia coisas dos lugares mais absurdos que você possa imaginar. Deus, ele faz brotar. Eu me lembro que uma vez, eu fui sacar um dinheiro na conta, achei que tinha 20 reais para pagar a passagem, e quando eu saquei, ele tinha 680 reais, eu falei, meu Deus, mas eu não depositei esse dinheiro, como é que ele foi parar ali? Eu só estou te dizendo que Deus não se entende, Deus se obedece, quando você permanece firme, constante, ele supre as suas necessidades. Então não tente compreender a Deus em meio à luta e à adversidade. É isso que faz com que os homens procuram diversas coisas na face da terra. Eu quero ser fiel ao estudo, olha o que eu escrevi, baseado nessa primeira pergunta. Para ter, sentir, tocar ou até mesmo entender, o homem é capaz de adorar qualquer coisa como Deus. Uns adoram o sol, outros adoram uma imagem de escultura, e o chama de Deus. Outros adoram até a natureza. Eu viajei para um lugar agora, final de semana, que os camaradas adoram até um toco de árvore, dizendo que aquilo ali é uma força da natureza. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus, a que ponto o homem pode chegar na sua loucura de tentar compreender a Deus, de querer decifrar aquilo como Deus é e como Deus trabalha. E dentro desse estudo, como eu disse, são mais de 330 milhões de deuses criados sobre a face. Isso foi até 2005. Você acha que é muito? É pouco? É muito, 330 milhões de pseudos deuses. Somente a seita dos hindus e tem muito mais do que 100 milhões. Você sabe o que é o homem pegar um rato e adorar como Deus? Você sabe o que é o homem pegar uma vaca e adorar como Deus? Você sabe o que é o homem pegar um pedaço de madeira e adorar aquilo como Deus? Você sabe o que é o homem pegar um pedaço de madeira e dizer que aquilo ali veio da arca de Noé e adorar aquilo como Deus? Mas por que isso? Porque o homem, na sua insanidade, em tentar compreender a Deus, em tentar ter Deus perto dele, na sua incapacidade de entender a Deus, ele cria para si Deus.
Prova disso, que quando Moisés passou 40 dias no monte, o povo já estava desesperado, querendo ouvir a voz de Deus, e convence Arão a criar para si um bezerro de ouro, para que aquele bezerro viesse clamar a Deus, ou ser um elo de ligação entre o povo e Deus. Olha que insanidade. Eles esqueceram dos milagres que Deus operou no Egito, e passou a adorar um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, Moisés se ira com aquilo. Então essa é a loucura desenfreada do homem de querer compreender a Deus. E ninguém compreende a Deus, irmãos. Deus, Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é impossível medir a grandiosidade dEle sobre a face da terra. E eu tenho um segredo para te contar. Esse Deus é tão grande, mas tão grande, que mora dentro do teu coração. Uma vez um monte de homens sentado, uns teólogos, e um pastor chegou para o homem e perguntou assim, ó, vocês conhecem muito a Bíblia? Vocês sabem de Gênesis, aí de Gênesis Apocalipse, brincando? Vocês conhecem a Bíblia de có e soteado, de Gênesis Apocalipse, vai indo, conhecendo, mas eu quero te fazer uma pergunta. E todos eles, fala pastor, e você, aonde está Deus? E eles olharam um para o outro, preocupado. E aí? E aí, doutor em divindade, aonde está Deus? Um brincando com o outro, e o pastor esperando, vão me responder, o que é que eu respondo? Então responda, pastor. Deus está aqui, ó. E os homens olhando um para o outro assim, mas como assim? Vocês conhecem muito, mas não têm a capacidade de entender que nós somos morada do Altíssimo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Deus é tão grande, mas mora aqui dentro. E esse Deus é maravilhoso. E a terceira pergunta que eu fiz dentro desse texto foi: quem é o homem para mensurar ou medir a magnitude do nosso Deus? Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 ao 6. Coloca para mim, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 6. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho, aleluia, a seu tempo. Você pode dar um glória a Deus? Quem é o homem para mensurar a magnitude desse Deus? Você sabia que o homem, para tentar entender a Deus, ele é capaz de criar para si uma própria religião? Se você for estudar um pouco sobre seitas e heresias, você vai ver que todas elas têm um respaldo dentro da própria palavra de Deus. Todas elas pegam um texto isolado e criam para si uma doutrina, criam para si um hábito, uma forma de viver. E as seitas e heresias, ela faz com que o homem fique cego diante do verdadeiro conhecimento de Deus, que é a sua palavra. As heresias e seitas, elas cegam o entendimento, afastando o ser humano do verdadeiro conhecimento de Deus. Com isso, trazem para si inúmeros danos. É simples de entender. Leia o livro de Juízes, e você vai ver que todavia que Deus abençoava o povo recebia vitória e era próspero. Mas quando o povo virava as costas para Deus, Deus o entregava na mão dos seus inimigos. O que eu entendo com isso? Que se afastar de Deus traz para a vida do ser humano inúmeros danos, e muitos desses danos
muito dolorido. E eu anotei alguns. Eu sou daquele tempo, irmãos, que cujo doutrina, o crente, ele traz caneta, papel, anota, e seria muito bom se você estivesse anotando. Mas depois você vai lá no vídeo que vai estar gravado também no canal da IEVAD, e você pegue para você aprender. Alguns dos danos: fragmentação da família. Como assim? Existem estudos que comprovam que em algumas religiões a família é tratada como célula e elas são desfragmentadas. A desunião opera no meio deles e eles já não conseguem mais viver em uma comunhão familiar. Outro dano que é muito trágico para a vida do ser humano é a escravidão e a exploração econômica de seus membros. E isso aqui eu quero ressaltar que muitos dos templos que já se diziam como Igreja de Cristo também caem nesse erro. Eu vou repetir. Um dos danos, fragmentação da família. Outro dano, escravidão e exploração econômica de seus membros. Eu me lembro que uma certa feita eu conversando com um Ogã, e ele dizendo acerca dos sacrifícios, e ele falando assim, quando eu recebo um pedido para oferecer a uma entidade, eu primeiro ofereço para mim, ele contando, e depois ofereço para o santo, e depois ofereço para quem pediu. Ora, e eu dizer, mas rapaz, o camarada vai lá e dá 10 mil, 20 mil para você fazer o seu trabalho, e você primeiro oferece para você, e é uma realidade. Eu me lembro de uma certa feita, um pastor contando uma história missionária em Minas Gerais, pastor, que ele foi orar em uma casa, e uma menina muito possessa de demônios, quando colocou a mão naquela menina se manifestou possessa de demônio, e expulsa daqui, expulsa, clama, e nada acontece, e de repente o pastor olha, e ele vê no armário um urso de pelúcia, e quando ele olha para aquele urso de pelúcia, irmão, não me entenda mal, não estou dizendo que todo urso de pelúcia é possesso. Ele olhou para aquele urso de pelúcia, e o urso de pelúcia abriu a boca como se fosse para atacá-lo. E ele olhou aquilo ali, ficou assombrado, e ele perguntou, quem foi que deu aquele urso de pelúcia para ela? E a mãe disse, aquele urso quem deu foi o ex-namorado, que hoje é falecido, morreu num acidente de moto. E o pastor assim, chamou a esposa dele, e uma outra irmã disse assim, queima esse urso. E a menina, não, começou a gritar, o demônio usando a boca dela, não. E quando queimou aquele urso, pasme, o urso de pelúcia saía sangue. E gemia de dor. E ele contando aquilo, eu falei assim, mas como assim, pastor? Ele, foi isso que aconteceu. E sabe como o demônio entrou na vida daquela jovem simples? Ela foi para dentro de um centro espírita. E dentro daquele centro espírita, uma entidade disse para ela que aquele jovem que tinha falecido deixou uma carta para ela no bolso, uma bermuda vermelha. E ela foi na casa dele, pegou a bermuda vermelha, estava uma carta, e na carta dizia, minha princesa, eu te amo e sempre estarei contigo. O diabo era tão astuto que aquele jovem, e aquele pastor contando que o diabo era tão astuto que o jovem escreveu aquilo ali para entregar para ela. Mas morreu antes disso, e o diabo aproveitou, usou a entidade usou um cavalo, sei lá de onde, para poder dizer que aquela mensagem era o próprio defunto que estava dando a ela. Entenda que as seitas, as heresias, que o diabo cria sobre a face da terra, elas servem para destruir a vida da humanidade. E eu vou te dar outros exemplos. Não me tome por fanático. Isso aqui é Bíblia e é experiência espiritual. As seitas heresias, ela tem a capacidade de alterar a mente e as emoções do ser humano. Ela tem a capacidade de desenvolver um psicológico deteriorado na vida do ser humano. As seitas heresias têm a capacidade de criar sobre o corpo físico doenças ou feridas que causam a morte dos seus próprios membros. Aleluia. Olha, presta atenção nisso aqui. Ela causa negligência grave, como proibição
de tratamentos médicos. Quem nunca ouviu falar de algumas seitas, heresia, que a pessoa não pode fazer um tratamento médico porque a sua religião não permite? Ô irmãos, Deus, quando nos resgatou do mundo, nos trouxe para uma verdadeira paz, uma verdadeira alegria, uma verdadeira comunhão, gozar das melhores coisas da face da terra. Mas o diabo, ele faz de tudo para destruir a vida do ser humano. E cria, através dessa insanidade do homem, de querer compreender a Deus, de querer explicar a Deus, cria para si seitas, religiões, cria para si heresias, contaminando a vida de muita gente. E pior do que isso, é quando esses mesmos homens entram nos governos dos países, nos governos estaduais, nas câmaras de deputados, e criam para si leis que prejudicam a vida espiritual de toda uma nação. E aqui eu quero dizer uma frase para a sua vida: nós, como servo do Senhor Jesus, vivemos em uma guerra constante contra todos os principados e potestades que sobrevoam as nuvens dos ares. Nós vivemos em guerra. E a outra pergunta que eu quero desmiuçar esse texto, e essa eu quero que você grave no seu coração: quem é semelhante a Deus? O homem cria imagem de escultura. Isaías declara que o ourives cria uma imagem de ouro, funde metal, cria uma imagem para adorá-la, e o chama de Deus. Ele vai dizer também no texto que os mais empobrecidos não têm condições de criar uma imagem de ouro, e cria para si uma imagem de madeira, e grava nela uma imagem, um semblante, e o adora como Deus. Quem é semelhante a Ele? Será que nós poderíamos ter a capacidade de criar algo para se comparar à magnitude desse Deus? Ô irmãos, é tamanha loucura do ser humano. Vamos para a Bíblia Sagrada. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7. Meu Deus, a hora voa. Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7. Coloca para mim, por favor. Vamos ler todo mundo junto? No 3, 1, 2, 3. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Podem chamar de Deus, mas Deus não é. Pode ter olhos, mas não enxergam. Pode ter ouvidos, mas não escutam. Pode ter pés, mas não andam. Pode ter mãos, mas não tocam. E se não tiver ninguém para tirar a poeira, fica encardido. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: o teu Deus é tão grande que ninguém é semelhante a Ele. Homem nenhum pode construir uma imagem de escultura e dizer que aquilo ali é um Deus, porque ninguém é semelhante a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Através da Bíblia Sagrada conhecemos as qualidades e o seu grandioso feito. Eu vou correr para dar hora. Assim, conseguimos ter um pequeno vislumbre do seu poder, sabedoria e graça. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, Ele é o nosso Deus que provê. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Aleluia! De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, ele é o Deus que sara. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, aleluia, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos ao seu mandamento, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Mas como é que eu faço para conhecer Deus? É Bíblia. Ninguém pode em sua totalidade explicar quem é Deus, mas a Bíblia deixa claro alguns atributos de Deus, que nos dá um vislumbre do que Ele é, que dá uma certa percepção de quem é Deus. É muito fácil você falar para um ímpio: Deus te ama, Deus quer te salvar, mas quem é o Deus que você prega? Quem é o Deus que você anuncia? Não foi o profeta Isaías que disse: vós que anunciais a voz do Senhor, vós que pregai as boas novas em Jerusalém, que pregai as boas novas em Judá, não somos nós que pregadores da boa nova? Na verdade, o evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Se nós pregamos o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, como vamos falar de Deus se você não sabe nem quem é Deus? Vamos para a Bíblia Sagrada. Em Êxodo capítulo 17, versículo 15. Aleluia. Essa aqui é linda. O Senhor é a minha bandeira. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Em Jeremias capítulo 23, versículo 6. Aleluia. Muda para mim, Jeremias capítulo 23, versículo 6. Eu vou correr por cada hora. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 24. O Senhor é Shalom, o Senhor é minha paz. Olha o que a Bíblia diz: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. Aleluia. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesrita. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 10, versículo 12. Isso aqui é para você dar um glória. Ele fez a terra, aleluia, pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Bate no peito e fala assim: ó, o meu Deus é o Criador. Em Efésios capítulo 1, do versículo de número 18 e 19, aleluia, olha quem Ele é. Tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação das forças do seu poder. Aleluia. Bate no peito e fala assim: o meu Deus é todo poderoso. O meu Deus tem poder. O meu Deus não é qualquer um que se diz como Deus. O meu Deus tem todo o poder. O seu Deus tem poder, irmão. Mas a minha luta é difícil, a minha prova é doída, o meu marido é atribulado, o meu filho é atribulado, é oprimido. Ei, eu tenho um segredo para a tua vida: o teu Deus tem todo poder. Não é uma enfermidade, não é uma luta, uma prova que pode se colocar diante de Deus e te abater e dizer que você não pode, você não vai, você não consegue. Ora, quem é Deus diante da sua luta? Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 47, versículo 4. Está na luta, está na guerra? Coloca para mim, por favor. O nome do nosso Redentor é... Aleluia, eu vou repetir: o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Eu não sei qual é a sua guerra, eu só sei que o meu Senhor, Ele manda em todos os exércitos.
O meu Deus pode. O teu Deus pode. O teu Deus faz. O teu Deus não fica em uma estante pegando poeira, não. O teu Deus, ele anda, aleluia. O teu Deus, ele fala. O teu Deus, ele deita contigo na cama. O teu Deus levanta contigo na cama. O teu Deus entra no carro contigo para ir para a escola ou para o trabalho. O teu Deus anda contigo na rua. O teu Deus vai aonde você vai. O teu Deus vai contigo por qualquer lugar. O teu Deus faz. O teu Deus pode. Aleluia. E quando o inimigo apontar o dedo no seu rosto, dizendo que você não tem força, que você é um derrotado, que você não vai, que você não consegue, bota no pátio, no peito e fala assim: o meu Deus tem poder, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Vamos para a Bíblia Sagrada. Isaías capítulo, aleluia, Êxodo capítulo 34, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz: que o nosso Deus é um Deus zeloso, porque te não inclinaste diante de outros deuses. Olha o que a Bíblia está dizendo para você: por você não adorar outros deuses, por você não querer comparar algo com o nosso Deus, aleluia, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Ô irmão, olha para esse irmão bonito que está assim: Deus tem cuidado de você. Deus é um Deus zeloso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, a hora está apertando. Oh, glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 54, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos correndo, Isaías, ó. Porque o teu Criador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O teu Criador é o teu. Não, eu quero que todo mundo repita. O teu Criador é o teu. Olha para esse meu e fala assim: eu sou casado com ele. Isso aqui fala de união. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Ai, irmão, dá vontade de dar um salto de glória a Deus, porque o meu Deus, Ele tem um compromisso comigo e contigo. Ele zela da minha vida, Ele zela da tua vida. Mas como assim? Eu lhe explico, é simples. Sabe quando você olha para trás, tudo que você já passou, e você começa a tentar lembrar como você passou por aquilo e você não consegue? Sabe o que é isso? Isso é o zelo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Eu estou correndo, Êxodo capítulo 3, versículo 15. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Quem aqui ainda tem o seu pai vivo? Levanta a mão para me ver. São poucos, eu também não tenho. Eu não tenho papai e não tenho mamãe. Isso faz uma falta, rapaz. Você é privilegiado, pastor Josué. Teu pastor José para dar conselho. Isso faz falta. Mas eu tenho um texto para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelho perante quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Vira. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ô irmão, quando você se sentir sozinho e não ter um pai para aconselhar, dobra o teu joelho. Porque é com o seu Pai eterno que você vai conversar. E eu tenho um segredo para a tua vida, olha, Ele escuta tudo. Se vai atender ou não é critério dele, mas Ele escuta tudo. Até mesmo quando você está agressivo, desabafando, angustiado, mesmo na sua ignorância, Ele olha e você, eu entendo. Uma vez eu estava dando uma oração de quarta-feira, junto com os irmãos, e eu vi um irmão batendo no banco. Senhor, eu não aguento mais essa luta. Senhor, me ajuda. Eu preciso de ver o Senhor trabalhando. Eu não aguento mais, Jesus. Ele batendo no banco. E um irmão, depois daquilo, chegou para ele e disse, varão, Deus não é surdo.
Para que você estava batendo no banco? O banco é sagrado. Tu acha que você poderia falar em silêncio, que Deus ia te ouvir? Aí o outro virou para ele e disse: ô varão, vigia. Você viu a forma, mas o meu Deus olhou, foi o sentimento do coração dele. Deus, ele te entende quando você conversa com ele, porque Deus é Pai. Aleluia, essa eu quero ler, Isaías capítulo 9, versículo 6. Quem é Deus? Aleluia, oh aleluia, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E quando encarnado em João capítulo 1, versículo 1, ele é o Verbo, ele é a palavra. Aleluia. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, olha o que a Bíblia diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido, Deus conosco. Aleluia. João capítulo 1, versículo 29. Quando Deus encarnado, ele é o Cordeiro. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Quem te condena? Quem te aponta? Quem é o homem para dizer para você que você é um falido espiritualmente? Que você é um desgraçado? Quem é o homem para dizer isso? Porque o meu Deus é o Cordeiro, é o sacrifício que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 6: para louvor e glória da sua graça, pela graça nos fez agradável a si no amado. Ele é amado, ele é a luz do mundo. Foi-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz, aleluia, da vida. Eu vou correndo porque a hora já nos espreme. Em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou. Olha, ele não vai dizer qualquer coisa, vai dizer: ó, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou caminho, não, ele diz eu sou o. Perfeito, artigo definido. Ele define, eu sou o. Não, pode ter vários, mas eu sou o caminho. Aleluia, eu sou, aleluia, o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso aqui é lindo, porque quando você entra no caminho, você se depara com a verdade, e quando você vive na verdade, você encontra a verdadeira vida. Aleluia. Para me concluir, Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E Jesus, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Em João 10, 11, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em João 4, 25 e 26, ele é o Messias. A mulher disse-lhe: eu sei que tu és Messias, vem quando ele que se chama o Cristo. Quando ele vier,
nos anunciará tudo. E disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. E para concluir, Apocalipse capítulo 1, o versículo 8. Eu sou. Eu vou deixar você ler isso bem alto. No 3. 1, 2, 3. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele é o alfa e o ômega. Para Jesus pode ser melhor, né, irmãos? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse estudo serviu para mostrar para você que Deus, ele é vivo. Que ninguém é semelhante a Ele. Nada se compara a esse Deus. E quando alguém quiser diminuir o seu Deus, você mostra esse texto para ele. Você vai debater dentro da palavra de Deus. Você vai mostrar dentro da palavra de Deus que Deus é, que Deus faz, que Deus pode todas as coisas. Se coloca de pé, por gentileza. Queria esmiuçar um pouquinho mais, mas não dá. Coloca a mão sobre o seu coração e eu quero orar pela sua vida. Pai bendito, eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, por tudo que o Senhor é, aleluia, e por tudo que o Senhor pode. Bem sabemos, Senhor, que tudo tu podes, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Que homem nenhum, Senhor, pode tentar comparar alguma coisa com o Senhor. Homem nenhum pode dizer que isso ou aquilo é semelhante a Ti, porque não há ninguém semelhante a Ti, ó Deus. E por confiarmos tanto em Ti, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, porque sabemos que só do Senhor emana toda a força da vida, que só do Senhor emana Senhor, a virtude, Senhor, da graça, que só do Senhor nós encontramos força para prosseguir na lida desta vida. Por isso, ó Deus, eu te peço, Senhor, se porventura, Deus, ainda há entre nós que ainda não conheceu o Senhor, revela-te para este crente, mostra, Senhor, a grandeza do teu poder para o teu povo, que eles possam, Senhor, não somente te conhecer, mas também, Senhor, transmitir a magnitude do teu poder, Pai. Senhor, eu sei, Pai, eu sei em quem temos crido, e eu sei que tudo tu podes. E eu sei, Pai, que a luta do teu povo, a guerra do teu povo, não se compara com o tamanho do poder que há sobre as suas mãos. Eu sei, Pai, que só basta uma palavra, Senhor, e tudo muda. Basta uma palavra e os céus e a terra são criados. Basta uma palavra e a enfermidade é arrancada. Basta uma palavra do Senhor e o morto ressuscita. Basta uma palavra do Senhor e os médicos são confundidos e tudo se esclarece diante do seu povo. Então, em nome de Jesus, Pai amado, nós te pedimos, dê, Senhor, a sua palavra sobre o teu povo e mostre para todos nós a grandeza que há em ti, Pai, pois nós confiamos em ti. E se tu acredita nisso, levante a tua mão e dê um glória ao nome de Jesus e uma linda salva de palma bem forte para ele, porque ele merece. Eu agradeço a minha oportunidade.